Olá, 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 né? Vamos para mais um vídeo falando sobre a minha vida. E agora eu vou falar sobre alguma coisa que aconteceu recentemente. Desde 1986, em 1986 houve um boom, né? Acho que foi quase que global, falando de vidas passadas, né? O pessoal queria provar que existiam vidas passadas. E isso causou um movimento grande. Em 1986, Walt Disney escreveu suas historinhas baseado em regressões a vidas passadas. Então houve uma série de manifestações. Isso aí virou quase que uma moda. E eu, nessa época, 1986, eu tive a oportunidade de fazer uma. Só que como tudo na vida, ação e reação, ela tem uma reação. A regressão a vidas passadas é muito estudada na Europa e na Índia. Na Índia é levado muito a sério esse assunto. Só que no Brasil não. No Brasil eles tratam um pouco o caso. Mas na Europa e na Índia, sim. Na Índia principalmente, que eles acreditam, né? Existe um verdadeiro culto a vidas passadas. E na Europa é feito de uma forma científica, muito bacana. Quem quiser pode assistir no Google aí, regressões a vidas passadas, eles fazem de forma científica, muito bacana. E eu fiz. Só que quando você faz uma regressão a vidas passadas, a ciência diz que você deixa uma porta aberta, você fica... porque você atingiu níveis que não poderia no seu inconsciente. Bom, beleza. E aí, quem acredita, acredita. Quem não acredita, obrigado. Mas eu fiz isso. E um dos efeitos colaterais foram sonhos lúcidos, sonhos nítidos. Tem vários. Eu passei a ter pesadelos recorrentes, tá? Com outras vidas, enfim. Passei a ter uma série de efeitos colaterais por causa disso, ao longo dos anos. Isso vem me acompanhando aí há muitos anos. E aí, eu pura e simplesmente, no último sonho, foi muito lúcido, muito bacana. É bacana assim em termos de detalhes, né? E aí eu resolvi escrever um livro. Eu já escrevi um, que ninguém leu, mas não faz mal. Eu escrevi, editei, enfim. E aí eu comecei a escrever, entre outros, escrever esse último, que é baseado nesse sonho. É baseado em tudo isso que eu vivenciei no sonho. Pura e simplesmente, eu estou escrevendo, né, já estou para lá da página 50, e aí me nasceu a vontade de prestar concurso para promotor público. Eu olhei e falei assim, puxa vida, vou prestar o concurso. Não seria difícil passar, não seria impossível passar, mas tem que estudar mais de 15 horas por dia. Você tem que estudar de manhã até de noite, prestar o concurso para poder passar. E aí eu fui ler o edital. E aí você vai ter 3 provas, né? Na terceira prova, a prova oral, você vai ter uma pesquisa na sua vida. E aí, para você entrar nisso, eu já tive professores que me falaram, você tem que apagar tudo nas suas redes sociais. Né? Por quê? Porque eles avaliam, inclusive isso que eu estou falando. Né? De repente você pega um avaliador, que o avaliador tem essa crença, beleza. Você pega um avaliador, esse cara é louco e tal, e aí você perde. Existem vários casos assim. E aí eu decidi, eu falei, quer saber? Eu vou terminar de escrever o livro. Primeiro, porque eu abro mão de uma carreira, eu estou no fim de carreira também, né? Estou com 60 anos, já não estou mais em idade para prestar concurso. Segundo, que eu quero terminar de escrever esse livro. Por quê? Porque eu acho legal deixar isso registrado. É um pouco de mim em cada página. Então, eu vou escrever. E se eu paro de escrever um livro, ele ia ficar parado, eu ia perder isso. Como um outro livro que eu comecei e parei, que chamava EQM, Experiência Quase Morte. Então, muito bacana, a história era muito bacana, mas aí por falta de vontade, falta de incentivo e tal,
Porque escrever livro no Brasil, um país semi-alfabetizado, é triste. Ninguém lê. Então, todo mundo quer o livro emprestado, mas ninguém devolve também. É um barato isso. O que eu perdi de livros meus que eu escrevi... um dia chegou um cara, ele era comandante de avião. Eu estava trabalhando para ele. Ele chegou para mim e falou assim, porra, você escreveu um livro? Eu falei, escrevi, ó, tá aqui, ó. R$12. Não quero isso. Aí ele queria ler, mas de graça. Outros me pediram, pastor evangélico e tal. Tá lá enfeitando a minha estante. Teve uma amiga minha que pediu e... eu não sei onde foi parar. Também não leu. Então eu parei com isso. Mas, enfim, eu decidi escrever. Não sei o fim que vai dar, mas tá aí. É uma história bacana. Lógico, eu inventei uma história baseada naquilo que eu vivenciei no sonho. Então não é a minha história, a história é baseada naquilo. Então vamos ver. Então para eu não me auto-sabotar e falar assim, não, eu vou parar para estudar para um concurso, eu vou simplesmente terminar o que eu já comecei. Abraço. Se vai dar certo ou não vai dar certo, o tempo nos dirá. E aí falando em o tempo nos dirá, eu tenho 60 anos, cara, e eu lembro nitidamente de coisas que aconteceram quando eu entrei na escola. Primeiro aninho e tal. Porque uma coisa que sempre me chateou meu pai e minha mãe correram atrás de escola muito tarde para mim. Então, eles me matricularam, era só eu e minha irmã, na escola adventista. Escola adventista de ensino lá no Capão Redondo. A gente morava lá perto. E, pura e simplesmente, eu não tinha idade mais para cursar o prezinho. Eu não tinha mais idade. Então eu já entrei direto na primeira série, cara. Minha irmã não. Minha irmã cursou o prezinho, vestidinha de branquinho, enfim. Ela cursou, era uma farra para ela. Eu não. Eu já entrei no primeiro ano, direto. Sem prezinho, sem preparo, sem nada. Cara, eu cheguei no primeiro ano, eu não sabia fazer o zero. Eu não sabia escrever o zero. E todo mundo, e a professora, não, e aqui, e eu... Rapaz, para aprender a fazer um A foi um parto. O A, a bolinha com o rabinho, não esqueço. Tinha uma professora muito simpática. E consegui acompanhar a turma. Tenho o meu boletim eu guardo ele do primeiro aninho até hoje. E a cada nota máxima que você ganhava um adesivo no boletim, barato. Eu tenho o boletim até hoje, tenho as minhas carteirinhas de escola até hoje. Uma ou outra você acaba perdendo, eu acho que do segundo ano eu não tenho mais, mas a maioria eu tenho. E assim eu comecei, né? E era um barato na época que eu comecei a estudar, você tinha uma malinha com alcinha e tal, era um barato. Você vê essa malinha naquela caderneta que você começa... ABCD e tal, tem aquelas malinhas, era aquilo. E a lancheira, adorava a minha lancheira. A hora do lanche era a hora mais feliz do dia para mim. E sempre levava um suquinho, uma groselha com leite, um lanchinho, puta, isso era a melhor hora do dia. E eu tinha a lancheira e eu tinha a malinha. E eu chegava e punha a malinha, nunca estudei em casa, cara, nunca estudei em casa. Eu chegava e punha a malinha embaixo da escada. Morava no sobrado e punha. Rapaz, nunca vou esquecer. Eu vou contar duas historinhas do primeiro ano hoje para vocês. Um dia eu sentei na cadeira, eram aquelas carteiras duplas de madeira, cara. Eu queria pôr imagem nesses vídeos, mas o pessoal que põe as imagens pede muito caro para fazer e eu acabo não fazendo. Mas eram aquelas carteiras duplas que sentava e tal. Rapaz, eu abri a malinha para pegar o caderno. Quando eu abri a malinha, saiu uma barata. Mas não era uma barata, era a barata. Rapaz, ela saiu pela mala e entrou embaixo da carteira. Rapaz, eu ia falar o quê? Nenhuma criança viu. Tava todo mundo pegando os caderninhos, ninguém viu. Eu falei, cara, se eu gritar que tem uma barata aqui, vão querer saber de onde veio a barata. E eu vou ter que explicar que veio da minha mala. Puta, vão tirar o sarro de mim. O que eu fiz? A barata não me incomodou, eu também não incomodei a barata, ela ficou embaixo da minha carteira e eu... de barriga longe da cadeira, com medo da barata voltar para mim.
A barata ficou quietinha lá embaixo da carteira, ela foi gente boa, eu também não incomodei a barata. Aí na hora do recreio a barata se mandou. Quando eu voltei, eu olhei a cadeira toda para ver se não tinha. A barata se mandou para algum lugar lá e eu fiquei muito feliz. E a segunda é o seguinte, a segunda lembrança que eu trago muito viva do meu primeiro aninho. Tenho muitas, a memória é um negócio engraçado, né? Eu tenho muita memória. E, pura e simplesmente, no primeiro ano eu ganhei, meu avô foi para Argentina, procurar o irmão dele, que eu já contei no vídeo, que achamos, né? Me acharam, na verdade. Eu achei minha família lá no Rio de Janeiro. E aí, pura e simplesmente, eu ganhei uma blusa. Meu avô trouxe uma blusa. Um dos poucos presentes que meu avô me deu. Uma blusa de lã, cara, argentina. E ela era linda, porque ela era quase preta, ela era um caramelo bem escuro. Ela não era preta, era um caramelo bem escuro. E cheia de fio de nylon, vermelho, azul, amarelo. E ele ficava, quando brilhava no sol, brilhava aqueles fios. Então ficava lindo. Eu era criança, adorava aquilo. Era a minha blusa preferida. E aí, criança, você sabe como é que é. Num intervalo, na escola adventista, eu tirei a blusa, dobrei e coloquei embaixo da carteira. E fui brincar. Tava calor. Quando eu fui de manhã tava frio. Meio do dia tava calor. Rapaz. Quando eu voltei, tinha 10 blusinhas embaixo da cadeira. Não tinha nada. Me roubaram a blusinha. Primeiro ano, cara. Primeiro ano. Me roubaram a blusinha. E não, a porta ficava fechada. Então foi algum dos coleguinhas que roubou. Mas quem roubou? Nunca soube. E aí, a partir daquele fato, eu passei a ter uma tendência estranha. Né? A pessoa reclama. Eu ponho uma blusa, eu ponho uma jaqueta, pode esquentar, eu não tiro mais. É engraçado, né? Um fato que aconteceu lá no primeiro ano, eu tinha 7 aninhos, e levou para minha vida inteira. A partir daquela vez, eu nunca mais tirei uma blusa na escola e em lugar nenhum. É muito raro eu tirar uma blusa, colocar em algum lugar, a não ser que seja em casa. Mas na rua, eu não faço. Tiro dentro do meu carro, que aí eu tranco e tal, mas eu também não deixo. Por causa disso, me deixou essa impressão, né? Mas, enfim, coisas que acontecem na minha vida. E eu quis dividir isso aí um pouquinho com vocês hoje. Um videozinho curto, só para isso, para falar oi. E estamos aí. Vamos para outro.